Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje, né, a gente tem uma tarefa bem específica. Vamos mergulhar fundo na Lei 8.137 de 1990. Olha, se você está aí na batalha dos concursos, né, especialmente área jurídica, fiscal, sabe que essa lei é, assim, figurinha carimbada. Ela que define os crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e também, claro, contra as relações de consumo. A nossa fonte hoje é o texto da lei mesmo, sabe? Mas o objetivo não é só ler, é ir além. É tentar entender a lógica por trás dos artigos mais importantes, né? Aquelas condutas que o legislador quis punir e, óbvio, as penas que vêm junto. É um tema denso, É, mas dominar isso pode fazer toda a diferença na prova. Vamos encarar como uma aula mesmo, bem detalhada, focada no que interessa para o concurseiro. Preparados? Então vamos lá. Para a gente começar, por que essa lei é tão crucial assim? É que ela mexe com coisas fundamentais da nossa sociedade, né? A arrecadação de impostos que financia tudo, a forma como as empresas jogam no mercado, a concorrência e como nós, consumidores, somos protegidos. Entender quem pode cometer esses crimes, como, é essencial. Vamos começar pelo começo. Capítulo 1. Crimes contra a ordem tributária, aqueles cometidos por particulares. O artigo 1º, esse é o principal aqui. Ele define como crime basicamente suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, ou seja, a sonegação fiscal clássica, né? Só que a lei vai lá e detalha como isso pode rolar. São 5 incisos. Para facilitar, a gente pode agrupar, né? Primeiro, tem as fraudes mais ligadas à informação, tipo omitir dado, prestar declaração falsa para o fisco, tá lá no inciso I. Ou então, fraudar a própria fiscalização, sabe? Colocando dado errado, omitindo operação em livro fiscal. Isso é o inciso 2. Depois tem as fraudes com documentos. Falsificar, alterar nota fiscal, fatura, duplicata. Inciso 3. Ou, olha só, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou só usar mesmo um documento que você sabe ou deveria saber que é falso ou inexato. Inciso 4. E por fim, uma coisa mais básica, negar ou deixar de fornecer nota fiscal obrigatória ou fornecer de um jeito errado, fora da lei. Isso está no inciso 5º. E qual a consequência disso tudo? Não é pouca coisa, não. É pena de reclusão de 2 a 5 anos e ainda tem multa. Ah, e um detalhe importante que está no parágrafo único. Se o fiscal pede algo e o contribuinte não cumpre no prazo, geralmente 10 dias, isso já pode configurar a infração do inciso 5, sabe? É uma forma de pressionar para colaborar. exato. E um ponto assim que sempre gera dúvida e é super crucial para concurso é a natureza desse crime do artigo 1º. Ele é o que a gente chama de crime material. O que isso significa na prática? Bem, significa que não basta só a intenção ou a ação fraudulenta em si. Para o crime existir de fato, o resultado tem que acontecer. Qual o resultado? A efetiva supressão ou redução do tributo. O fisco tem que ter sido prejudicado financeiramente, entende? Sem esse resultado concreto, não tem crime do artigo 1º consumado. Isso é vital. E olha, isso se conecta diretamente com aquela súmula vinculante 24 do STF, que a gente deve comentar mais para frente. A lei aqui pune claramente a intenção, o dolo, né, de enganar para pagar menos. Perfeito. Essa distinção, né, entre a conduta e a necessidade do resultado é um ponto-chave mesmo. Agora, se o artigo 1º pega essa sonegação mais direta, a lei não para por aí, certo? O artigo 2º já traz outros crimes. A lei chama de crimes da mesma natureza, mas eles têm características próprias e, é importante, penas diferentes. O inciso 1 fala em fazer declaração falsa ou omitir informação sobre renda, bens ou usar outra fraude para não pagar tributo. Parece um pouco com o artigo 1º, né? Mas a dinâmica pode ser diferente. Agora, o inciso 2, esse é um clássico de prova. É a conduta de deixar de recolher, no prazo certo, tributo ou contribuição social que você descontou ou cobrou de terceiros. Pensa no patrão, né? Desconta o imposto de renda do salário do funcionário, mas, em vez de repassar para o governo, ele guarda para ele. A lei chama essa pessoa de sujeito passivo de obrigação tributária. Ele tinha o dever de repassar.
É tão comum que até ganhou o apelido, né? Apropriação indébita tributária. Aí tem ainda os incisos 3º e 4º, que tratam do mau uso de incentivo fiscal. Um pune quem negocia a vantagem em cima do incentivo, o outro quem não aplica o benefício como deveria ou aplica errado. E o inciso V, que é mais moderninho, né, criminaliza usar ou divulgar programa de computador que permite contabilidade paralela, o famoso caixa 2 eletrônico. Agora, a diferença que salta aos olhos e que tem que estar na ponta da língua para o concurso, a pena. No artigo 2º, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bem mais branda que a reclusão de 2 a 5 anos do artigo 1º. Por que essa diferença, hein? Tão grande? Essa variação de pena, ela reflete diretamente como o legislador viu a gravidade e a natureza de cada conduta. Enquanto o artigo 1º foca na fraude direta, naquela maquinação para enganar o fisco e pagar menos imposto, o artigo 2º, muitas vezes, está tratando de violações de deveres específicos. O inciso 2º, por exemplo, a apropriação indébita tributária. É um caso claro disso. O crime não é bem sonegar o próprio imposto, mas sim reter indevidamente um dinheiro que já era do fisco porque foi descontado de outra pessoa. O sujeito passivo, nesse caso, agiu como um intermediário que falhou na obrigação de repassar, entende? Já os incisos 3 e 4 punem o desvio de finalidade de políticas públicas, que são os incentivos fiscais. Talvez por isso a lei preveja a detenção, que é um regime prisional geralmente mais leve que a reclusão para essas figuras. O bem jurídico protegido também varia um pouco. No artigo 1º é principalmente a arrecadação. No artigo 2º, inciso 2º, protege-se também a confiança no sistema de arrecadação por terceiros e o patrimônio público. Nos incisos 3 e 4, a correta aplicação das políticas de fomento. Faz todo sentido mesmo analisar não só a conduta, mas o que a lei quer proteger e a gravidade daquela violação. Agora, pessoal, se preparem, porque aqui a coisa inverte e fica, assim, realmente interessante. A gente sai do particular e entra na esfera de quem deveria ser o guardião da ordem tributária, ou funcionário público. É o artigo 3º, que trata dos crimes funcionais contra a ordem tributária. O inciso 1 pune o funcionário que extravia, sonega ou inutiliza livro oficial, processo fiscal, documento. Algo que está sob a guarda dele por causa da função, sabe? E isso tem que resultar em pagamento indevido ou incorreto de tributo. É tipo uma sabotagem interna. Mas olha, o inciso 2 é o que geralmente chama mais atenção pela gravidade. É a conduta do funcionário que exige, solicita ou recebe vantagem indevida ou aceita promessa para fazer vista grossa, sabe? Para deixar de lançar ou cobrar um tributo, ou cobrar só uma parte. É a corrupção passiva ou a concussão com um foco bem tributário. E a pena reflete essa gravidade toda? Reclusão de 3 a 8 anos e multa. É mais alta que a pena máxima lá do artigo 1º pro sonegador. E tem um inciso 3 também, que pune o funcionário que usa o cargo para patrocinar, para defender, direto ou indiretamente, o interesse privado lá dentro da administração fazendária. É o famoso tráfico de influência dentro do órgão fiscal, né? A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Pensando no propósito maior da lei, sabe? O artigo 3º é muito emblemático. Ele busca blindar a administração tributária contra a corrupção, contra a prevaricação. Essa pena mais alta do inciso 2º, se a gente compara com as outras figuras, até mesmo com o sonegador do artigo 1º, tem uma lógica bem clara. A traição vem de dentro. O funcionário público tem um dever especial de lealdade, de probidade. Quando ele usa o cargo para ganhar vantagem ilícita e ainda prejudica a arrecadação, o dano para a moralidade administrativa, para a confiança no sistema, é considerado gravíssimo pelo legislador. Essas condutas não só dão prejuízo financeiro, elas minam a própria legitimidade do fisco perante a sociedade. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Exatamente. Essa quebra de confiança interna é vista como mais danosa. Ufa. Bem, vamos respirar fundo e mudar de capítulo agora.
Saindo do tributário, vamos para os crimes contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Começando pela ordem econômica, no artigo 4º. E aqui, atenção redobrada, pessoal do concurso. Esse artigo foi profundamente alterado pela Lei 12.529 de 2011, a nova Lei de Defesa da Concorrência. Muitos dispositivos que estavam lá no original foram, simplesmente apagados ou reescritos. O que sobrou? O que ainda é crime econômico previsto na Lei 8.137 hoje em dia. Basicamente, são duas frentes principais. O inciso 1 pune o abuso do poder econômico. Como? Dominando o mercado, eliminando concorrência, mas através de algum tipo de ajuste ou acordo entre empresas. Aquelas formas específicas de abuso que estavam lá nas alíneas antigas, elas foram revogadas, mas a conduta geral de abuso via acordo, essa ficou. E o inciso 2, talvez o mais famoso aqui, pune a formação de cartel. Aquele acordo, aquela aliança entre concorrentes, para, por exemplo, fixar preço ou quantidade artificialmente. Está na linha A. Dividir mercado por região. A linha B. Ou controlar rede de distribuição, fornecedor, para tirar rival do caminho. A linha C. Para essas práticas anticompetitivas mais graves, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos e multa. E vale repetir, hein? Os incisos 3, 4, 5, 6 e 7 do texto original da Lei 8.137 não existem mais. Foram revogados pela Lei 12.529/11. Esse enxugamento do artigo 4º, ele reflete uma mudança de estratégia na defesa da concorrência aqui no Brasil. A Lei 12.529/11, ela fortaleceu muito a atuação administrativa do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A tendência foi deixar a maior parte das infrações contra a ordem econômica para serem tratadas como ilícitos administrativos, com multas pesadas aplicadas pelo CAD, e aí reservou-se a esfera criminal, pela Lei 8.137, para as condutas consideradas mais nefastas mesmo, mais reprováveis socialmente, como os cartéis explícitos e o abuso de poder dominante que sufoca a concorrência através de acordos. A ideia é que o direito penal seja a última ratio, o último recurso para proteger a livre concorrência. Ótima contextualização dessa mudança na lei. Faz toda a diferença entender isso. E para proteger a ponta final dessa cadeia toda, o consumidor. Aí a gente entra no artigo 7º, que define os crimes contra as relações de consumo. São várias condutas listadas lá, mas vamos focar naquelas que mais costumam aparecer em prova, O inciso 2º, por exemplo. Pune quem vende ou expõe à venda produtos que estão em desacordo com as normas legais. Embalagem errada, peso diferente, composição, essas coisas. O inciso 3 trata daquela fraude por mistura. Vender um produto misturado como se fosse puro, ou vender um de qualidade inferior pelo preço do superior. O inciso 7º é super relevante hoje em dia, na era da informação. Induzir o consumidor a erro usando afirmação falsa ou enganosa sobre o produto ou serviço, inclusive pela publicidade, viu? E o inciso 9º é bem direto. Vender, ter em depósito para vender ou só expor mesmo produto impróprio para o consumo. A pena padrão para esses crimes do artigo 7º é de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Mas aqui vem um detalhe crucial, aquele pulo do gato para concurso que está no parágrafo único. Para algumas dessas condutas, especificamente as dos incisos II, produto em desacordo, 3, mistura, e 9, produto impróprio, a lei admite punição também na forma culposa. O que é isso? Significa que mesmo sem a intenção direta de lesar o dolo, se o crime aconteceu por negligência, imprudência ou imperícia, falta de cuidado, falta de habilidade, falta de atenção, o responsável pode ser punido, claro, com a pena reduzida. Essa previsão da modalidade culposa é importantíssima, realmente. Ela amplia demais a proteção ao consumidor. Imagina, um gerente de supermercado que, por pura negligência na gestão do estoque, deixa de verificar a validade de um lote de produtos e mantém eles à venda, mesmo vencidos. É o inciso 9º. Ele pode não ter tido a intenção de prejudicar ninguém, mas a falta de cuidado dele criou um risco e pode sim levá-lo a responder criminalmente na forma culposa.
Não precisaria provar a má-fé dele, bastaria a falha no dever de cuidado que resultou na exposição do produto impróprio. E isso também levanta uma questão interessante, que é a interface com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Muitas dessas condutas do artigo 7º também são infrações administrativas e geram dever de indenizar na esfera civil, lá pelo CDC. Ou seja, um mesmo ato pode gerar responsabilidade em 3 esferas: criminal, administrativa e civil. Múltiplas camadas de proteção para o consumidor, então. Entendi. Ok, já navegamos bem pelos crimes tributários, econômicos, de consumo. Para a gente amarrar isso tudo, vamos dar uma olhada rápida em algumas disposições gerais da Lei 8.137, que são, assim, fundamentais para entender como ela funciona na prática. O artigo 8, por exemplo, diz como calcular a pena de multa para os crimes tributários, lá dos artes 1º a 3º. É fixada em dias multa, né? Uma quantidade de dias que o juiz define, e cada dia tem um valor em dinheiro, que originalmente era ligado a um índice antigo, o BTN, mas hoje é atualizado pela situação econômica do réu e índices oficiais. O artigo 11 trata do concurso de pessoas, ou seja, quem participa do crime junto. A regra é clara. Quem, de qualquer forma, concorre para os crimes da lei, responde na medida da sua culpabilidade. Isso vale até para participação através de pessoa jurídica, viu? O artigo 12 é outro ponto de atenção para a prova. Causas de aumento de pena. A pena pode subir de 1/3 até a metade em 3 situações. Primeiro, se o crime causa grave dano à coletividade. Segundo, se é cometido por servidor público no exercício das funções dele, mesmo que não seja um crime funcional, lá do art. 3, tipo um fiscal sonegando o próprio imposto dele. Ou, terceiro, se o crime envolve bens ou serviços essenciais à vida ou à saúde. Isso é bem relevante para os crimes econômicos e de consumo, né? Já o artigo 15 define a natureza da ação penal. Para todos os crimes dessa lei, ela é pública incondicionada. Traduzindo do juridiquês, o Ministério Público é o dono da ação e pode, e deve, processar o infrator assim que tiver prova. Não precisa de reclamação ou representação da vítima, seja o fisco, a coletividade ou um consumidor específico. O interesse em punir é do Estado mesmo. E para fechar, o artigo 16 traz lá no parágrafo único uma ferramenta de investigação importante, a colaboração premiada ou delação premiada específica dessa lei. Se um coautor ou partícipe confessa espontaneamente e ajuda a desvendar a trama toda, sabe, revelando detalhes dos outros envolvidos, ele pode ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Juntando todas essas peças, a gente percebe que a Lei 8.137 tenta criar um microsistema penal bem completo, né? Ela define os crimes, estabelece as penas, as regras de cálculo de multa, de participação, as agravantes e até um incentivo para a colaboração. As causas de aumento do artigo 12, elas sinalizam que o legislador se preocupa especialmente quando essas infrações atingem bens jurídicos de grande valor social, como a saúde coletiva ou a própria confiança na administração pública. A colaboração premiada do artigo 16 é um reconhecimento bem pragmático de que crimes fiscais e econômicos são, muitas vezes, complexos, cometidos em grupo, e aí precisa de mecanismo para quebrar aquele pacto de silêncio entre os envolvidos. E a natureza pública incondicionada da ação, do artigo 15, reforça que o Estado tem interesse direto e autônomo em reprimir essas condutas. Aí é importante mencionar algo que não está mais na lei, mas que é um tema super quente. O antigo artigo 14. Ele previa a extinção da punibilidade se o tributo fosse pago antes do recebimento da denúncia. Ele foi revogado. A discussão hoje sobre se e quando o pagamento do tributo extingue a punibilidade é bem complexa, regulada por outras leis e pela jurisprudência. É um ponto crucial para estudar a fundo. Ufa! Foi uma imersão e tanto, hein? Nos artigos-chave da Lei 8.137/90, passamos pelos crimes tributários, dos particulares e dos funcionários. Vimos os contornos dos crimes econômicos depois da reforma da Lei de Concorrência. Detalhamos os crimes contra o consumidor, incluindo aquela importante figura da culpa. Para quem está focado em concurso, olha, entender as condutas, as penas, reclusão ou detenção, né?
as diferenças entre os artigos, as causas de aumento, as regras gerais, é, sem dúvida, um passo gigante na preparação. Com certeza. Percorrer a lei seca, artigo por artigo, como a gente fez aqui, é a base de tudo, não tem como fugir. Mas, como a gente sempre diz, né, o direito não vive só da letra da lei. Uma questão fundamental que fica e que muitas vezes define a aprovação no concurso é como os tribunais, principalmente o STJ e o STF, interpretam e aplicam esses artigos no dia a dia. É a jurisprudência que dá vida à lei, né? Lembra que a gente falou que o artigo 1º é um crime material? Pois bem, a súmula vinculante número 24 do STF diz que esse crime só se configura depois que o processo administrativo fiscal termina e o tributo é definitivamente lançado, se tornando exigível. Isso muda tudo na prática. Então fica o convite, né? Não parem na leitura da lei. Mergulhem nas decisões dos tribunais para entender como esses conceitos são aplicados nos casos concretos. Esse é o próximo nível do estudo.